Nas últimas semanas, eu te mostrei uma série de casas construídas por pequenos construtores ou custom builders. Na série que se inicia hoje, eu vou começar novamente a conversar com você a respeito de casas construídas em série, mas com uma excelente qualidade, em localizações ótimas e, inclusive, por preços mais acessíveis. A casa de hoje custa $373 mil. E o que é interessante, apesar de ser um valor um pouco mais baixo, ela oferece muitos upgrades e um acabamento excelente. Nós estamos em uma townhome de aproximadamente 1.580 pés quadrados, com 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo e 2 vagas de garagem. Como você pode ver, só por essa luminosidade aqui, estamos em uma townhome de esquina, que é o tipo de townhome que os meus clientes mais buscam. Qual é o motivo dessa busca maior? Principalmente para nós, enquanto cultura, nós adoramos luz natural. E a townhome de esquina nos permite isso, ela nos coloca mais janelas na lateral. Quando a gente compara valores, uma townhome de meio pode custar até $30 mil a menos. Então é uma questão muito de preferência. Quando eu comecei esse vídeo, eu comentei com você a respeito de upgrades e acabamento. Então vamos lá. Eu tenho um piso cerâmico imitando madeira. Eu tenho quartz nas bancadas. Eu tenho armários de 42 inches de altura. Eu tenho backsplash. Tudo isso já vem na casa. Inclusive, eu tenho ventilação para fora. Apesar de eu ter o micro-ondas em cima do fogão, mas ele também faz a ventilação para fora. É uma planta bem aberta, super confortável de espaço, principalmente aqui na cozinha, que eu tenho o espaço entre a bancada e a ilha muito grande, 2 pessoas conseguem transitar aqui facilmente. Embaixo da escada, eles utilizaram para que a gente coloque, armazene toda a parte de despensa. O que é mais simples, eu não tenho armário em cima da geladeira. Aqui ao lado o closet e o acesso à garagem. Mas o que é mais interessante? Além dessa sala extremamente confortável, eu consigo tanto usar uma mesa redonda como essa, eu posso usar uma mesa mais quadrada ou até mesmo oval. Eu usaria uma oval, consigo colocar mais cadeiras para receber pessoas. Do lado de fora, quando a gente fala de townhome, eu tenho uma cerca para isolar a minha visão do vizinho, então eu tenho um pouco de privacidade. E do lado de cá, do lado que é o do proprietário, eu tenho uma pequena cobertura, simplesmente para evitar que a chuva chegue aqui na janela, e um paver. O que eu percebo? Alguns condomínios autorizam o proprietário do imóvel a modificar essa parte externa com um screen, que às vezes as pessoas chamam de cage ou gaiolinha, mas na verdade aquilo é uma tela para nos proteger dos insetos e até mesmo do sol. Mas tudo isso é através do HOA, é tudo isso através da associação de condomínio para você ter ou não essa autorização. E olha que interessante, enquanto nós arrumamos tudo para começar a filmar, entrou um casal jovem olhar essa casa. Então isso me traz a quais são as famílias ou quais são as pessoas que escolheriam morar numa casa como essa. São famílias que estão começando, ou seja, recém-casados, que nem esse casal que acabou de chegar aqui, nesse caso até inclusive americanos. São famílias que estão se mudando de estado, são investidores que querem investir e alugar esses imóveis, aguardar a valorização. São famílias que já tiveram suas casas e estão fazendo o downsize, ou seja, eu vejo muito isso em pessoas que estão se aposentando. Viveram a sua vida, construíram o seu patrimônio e agora querem se aposentar.
eles diminuem o tamanho da casa. Por quê? Porque com esse dinheiro de manutenção e de tudo, eles viajam, enfim, vão visitar os filhos, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum essa migração interna. Então, tudo isso acontece na vida do americano e também pode acontecer na sua. E eu não posso esquecer de comentar que eu tenho vários clientes também que são solteiros ou solteiras, né? Que querem ter uma casa como essa, porque é muito mais fácil de manter, não precisa se incomodar com o jardim ou com a parte externa da casa, mas eles têm um quarto para eles com um banheiro completo, super confortável, tem um espaço para fazer de home office, inclusive às vezes até uma academia. Não tem receita de bolo, serviu para você, é isso que importa. E é esse o meu papel, tentar te ajudar a entender todas essas variáveis e te orientar ou te dar subsídios para uma tomada de decisão muito mais acertada. Enquanto nós estávamos conversando com quem, né, qual o perfil das famílias que podem morar aqui, nós passamos pelo loft, que eles fizeram como se fosse um home office. Eu entro no primeiro quarto. O que eu adoro nessa planta? É um quarto grande, confortável, e eu acabo usando sempre os mesmos adjetivos porque é essa característica. Então não é apertado, não é nada, é confortável. Eu tenho 2 mesas de cabeceira, uma cama full, que para nós é a cama de viúva, pelo menos era o que eu tinha de referência. Eu tenho um closet, também de tamanho super bom, com portas de correr, então eu não tiro essa circulação entre o armário e a cama. Eu venho, e é isso que eu adoro, o Jack and Jill. Muitos clientes acham estranho, mas eu acho ele super funcional. Por quê? Porque eu não fico com mais uma porta no corredor, ele tá entre os quartos, que é onde efetivamente a gente mais usa, tá? Então olha só, bancada de quartz, gavetas, eles usaram o mesmo acabamento lá do piso de baixo, que eu adoro também. Lembra que eu falo muito dessa comunicação visual nos acabamentos? E cada vez mais eu tenho percebido que as construtoras estão diminuindo essa, não posso chamar de poluição, mas essa diversificação de acabamentos nas casas, o que é ótimo, porque acaba dando uma uniformidade e é melhor para a gente absorver isso visualmente, tá? Então eu tenho o mesmo quartzo lá de baixo e o mesmo piso. Agora eu vou te chamar para me encontrar aqui. Olha como é simples, tá? Então eu consigo fechar uma porta, ela não ocupou o espaço tanto do meu quarto, porque eu preciso desta profundidade para o meu armário. Tenho novamente mesas de cabeceira, outra cama full, e olha que interessante, nessa situação eu tenho o meu armário, e eu já explico o que está acontecendo aqui, e mais essa dresser. Então os quartos são bem grandes para uma casa como essa, porque essa é uma casa mais enxuta. Porém, olha só o conforto que você tem. E numa casa normal, aqui seria o closet, tá? É que aqui eles estão isolando todo o ar-condicionado. Como nós estamos na casa modelo, aqui embaixo na garagem é o sales center deles. Então, cada vez que o cliente abre aqui, ele vê essa parede e fala, ué, é que o ar-condicionado está aqui. Quando nós vamos em sentido à suíte principal, você vai perceber que eu tenho o meu forro aberto para que o cliente entenda qual é o sistema ou como esta construtora constrói no sentido de isolamento térmico. Então ela tem, e isso é interessante, né? Porque a gente consegue ver inclusive todos os dutos de ar-condicionado e de retirada de ar. Mas vamos lá, aqui eu tenho um linen closet, ótimo, pode ser uma rouparia que fica aqui no meio. E a posição dela é ótima, sabe por quê? Porque se eu dou 1, 2 passos, eu estou na lavanderia. Então, o que acontece aqui? Lavo, seco, dobro e já coloco naquele armário. Super prático. E agora, eu acho que eu acabei não chamando atenção para você lá no outro quarto, que a gente está na lateral da casa, mas aqui eu vou chamar a atenção. Então, o que acontece? O que muda numa townhome de esquina? O que muda numa unidade fim, como nós chamamos? É o seguinte, ó, eu tenho as 2 janelas que muito provavelmente numa single family ou numa outra townhome eu teria atrás das mesas de cabeceira ao lado da cama do casal.
Mas aqui eu tenho uma janela maior. Olha só a quantidade de claridade que ela traz aqui para dentro. E por que eu comento isso? As construtoras tentam chamar atenção com algumas cores fortes, e essas cores fortes às vezes fecham o ambiente. Mas olha como tá claro, tá? É bem agradável. Nós temos um walk-in closet de um tamanho excelente. De novo, sempre eu tô frisando porque não é uma das maiores casas, é uma casa de 140 metros quadrados. Então, ela é muito bem dividida, o layout dela é perfeito. E eu venho daí para o banheiro e que eu, de novo, vou comentar a respeito do acabamento, uniformidade de comunicação. Então eu tenho o mesmo tipo de piso lá de baixo, eu tenho o mesmo material do tampo. Ali eu vou ter um linen closet. Eu adoro essa construtora porque ela usa um tipo de revestimento nos box que é ótimo. É um azulejo branco, só que um azulejo grande. Então, assim, visualmente você consegue perceber uma qualidade melhor. No início do vídeo eu comentei com você já as informações técnicas, inclusive o valor. Mas eu quero dar um pouquinho mais de informação a respeito desse condomínio. É um condomínio que, quando estiver pronto, terá 390 townhomes, sendo ela as duas pontas, né? Uma planta como essa e as plantas de meio, o que acontece? Ela só diminui um pouco o tamanho, tá? E não vai ter as janelas, mas também vão ter 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo e uma vaga de garagem, tá? Então existe uma diferença de valor entre elas. Qual que é o valor da taxa de condomínio? São $200 por mês. Aqui não tem siriri. Então esse é um tipo de casa que é um bom investimento, porque eu tenho um custo de fixo mais baixo, que é o HOA. Eu também tenho essa manutenção externa, então eu não preciso me incomodar ou me preocupar com o lado externo da casa. E também é uma boa casa para quem está começando a vida, quem está com um orçamento um pouco menor, mas não quer ir para um apartamento e sim quer morar numa casa, num espaço um pouco maior e com uma garagem coberta, fechada, enfim, tá? Nesse momento, 30% desse condomínio já foi vendido. A construtora está oferecendo $25 mil de flex money, ou seja, você pode utilizar para baixar o valor da casa ou para te ajudar nos closing costs, mas ela também está te dando mais 10 mil de closing costs. Se eu somar 25 com 10, são $35 mil, que dá quase 10% do valor do imóvel. Então, eu sempre comento com os meus clientes, esse é um momento de compra. Por quê? Porque o mercado americano está mais lento nesse momento e nós estamos tendo essas possibilidades de, não diria nem de negociação, mas todos esses incentivos sendo ofertados. Só para você ter uma ideia, nós estamos em Claremont, mais ao sul, nós estamos muito próximos ao Four Corners, que a gente chama. É aquele encontro entre Orange County, Lake County, Osceola e Polk. Se nós andarmos 1 minuto para baixo, no próximo semáforo, eu tenho um Walmart Supercenter, eu tenho Lowe's, que é uma loja de material de construção, eu tenho uma infinidade de fast foods, restaurantes, eu tenho uma infraestrutura toda montada nesta região. E se você quiser conhecer esta comunidade ou outras similares com o mesmo potencial, com as mesmas características, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.